Você já se olhou no espelho e sentiu que sua beleza não era suficiente? Já quis se sentir inteira, desejável e livre, não pelos olhos dos outros, mas pelos seus? Já questionou seu valor e auto-merecimento? Hoje eu vou te apresentar uma deusa que nasceu da espuma do mar. Aliás, uma espuma que surgiu no momento em que Cronos cortou os genitais de Urano e assim nasceu Afrodite. Reencontrar Afrodite dentro de você é o primeiro passo para recuperar sua autoestima e seu auto-amor. Afrodite, na mitologia grega, é a deusa da beleza, do desejo, do amor, do prazer e também da fertilidade. O mito de Afrodite tem versões, mas todas elas revelam aspectos profundos do feminino, do desejo e da criação. A versão mais conhecida do nascimento de Afrodite aparece em Hesíodo na Teogonia. Cronos castra seu pai Urano, o céu, a pedido de Gaia, a terra. Os genitais de Urano caem no mar e da espuma gerada nasce Afrodite. Já adulta, deslumbrante, surgindo sobre uma concha levada pelas ondas até a ilha de Chipre. Seu nome vem de Afros, que significa espuma em grego. Seu nascimento já é simbólico. Ela nasce da ruptura entre o céu e a terra, da violência que separa o espírito da matéria. E justamente por isso ela traz a reconciliação por meio do amor, do desejo e da beleza. Em outra versão atribuída a Homero na Ilíada, Afrodite seria filha de Zeus e Dione, uma deusa das águas. Essa versão busca de alguma forma domesticar Afrodite, dando a ela uma origem mais tradicional e controlada pelo patriarcado olímpico. Afrodite é a deusa mais bela do Olimpo, irresistível até para os deuses. Para evitar brigas, Zeus a casa com Hefesto, o deus ferreiro, manco e rejeitado numa união sem amor. Por outro lado, Afrodite vive diversos casos amorosos. Seu mais famoso é com Ares, o deus da guerra. E desse amor nascem filhos como Eros, o amor erótico, a harmonia, Deimos, o terror, e Phobos, o medo, mostrando pra gente que do amor podem vir tanto a paz quanto o caos. Afrodite também está na origem da guerra de Troia. Quando Eris, deusa da discórdia, não é convidada para o casamento de Peleu e Tétis, ela joga no banquete uma maçã dourada com a inscrição "para a mais bela". E assim começa uma das maiores tretas mitológicas que já se viu por aí. 3 deusas disputam a maçã: Hera, Atena e Afrodite. Paris, príncipe de Troia, é chamado para decidir qual delas é a mais bela. Para ganhar seu voto, Hera oferece para ele poder político. Já Atena oferece sabedoria e vitória em batalhas. E por último, Afrodite promete o amor da mulher mais bela do mundo, Helena. Paris escolhe Afrodite, que ajuda ele a seduzir Helena e levar ela para Troia, provocando a guerra. Aqui, o amor e o desejo são forças que movem impérios, mas também destroem reinos. Na mitologia romana, Afrodite é conhecida como Vênus. A associação foi tão forte que o planeta Vênus recebeu esse nome por ser o objeto mais brilhante no céu, depois do Sol e da Lua, ligado à beleza e ao desejo. No mapa natal, Vênus representa a maneira como uma pessoa vive o amor, o desejo, a beleza, os prazeres, os afetos e os valores pessoais. Ele é um dos planetas na astrologia que mais falam sobre relacionamentos, autoestima e a forma como a gente busca harmonia e prazer na vida. Já pode dar uma espiadinha no seu mapa aí. Nas artes, sua representação mais famosa é a Vênus de Milo, do século II a.C., exposta no Museu do Louvre. Sem braços, mas cheia de magnetismo, ela encarna a beleza idealizada da época helenística. Outra representação marcante é a Afrodite de Cnido, de Praxíteles, a primeira estátua grega conhecida a mostrar uma deusa completamente nua, uma verdadeira revolução nas artes. No Renascimento, ela inspirou artistas como Botticelli, que criou a icônica Nascimento de Vênus, presente hoje em Florença, na Itália. Afrodite representa a potência do feminino que se reconhece como desejável e criadora de beleza, não por vaidade superficial, mas por encarnar o poder de atrair, encantar e gerar vida no corpo, nas ideias e nas relações. Essa deusa convida a gente à reconexão com o prazer de ser quem se é, com o corpo como templo e com a sensualidade como expressão legítima da alma.
No mundo contemporâneo, onde tantas mulheres são ensinadas a se esconder, se reprimir ou se moldar para agradar aos outros, Afrodite surge como uma figura arquetípica de empoderamento e reconciliação com a própria imagem. Ela não pede desculpas por ser quem é. Ela deseja e sabe que é desejada não apenas no sentido erótico, mas como símbolo de vida pulsante. Na perspectiva junguiana, Afrodite é uma figura arquetípica da deusa interior ou do feminino instintivo que mora no inconsciente coletivo. James Hillman, que trabalhou profundamente com os deuses como arquétipos, diria que ela é uma imagem da alma que precisa ser incorporada. Muitas mulheres têm a Afrodite interior adormecida, esquecida ou reprimida, o que pode gerar baixa autoestima, vergonha do próprio corpo ou dificuldade de se colocar como sujeito do próprio desejo. A falta de contato com esse arquétipo pode se manifestar em sintomas psicossomáticos, depressão, distúrbios alimentares, compulsões afetivas. Tudo aquilo que denuncia uma desconexão com o prazer legítimo de existir. Talete, minha Afrodite está em sono profundo. Como eu faço para dar um sacode nela e fazê-la despertar? Pergunte-se: o que em mim está sedento por beleza, por prazer, por reconhecimento? Tenho permitido que a Afrodite viva em mim, não como objeto para o outro, mas como fonte de criação, sensualidade e amor próprio? Onde me escondo, onde me julgo e onde me diminuo para caber em moldes que não são meus? Se eu desse voz para minha Afrodite, o que mudaria dentro de mim? Afrodite ensina a gente que o amor próprio é um ato revolucionário e que beleza não é um padrão externo, mas uma vibração interna que floresce quando a gente se conecta com quem realmente somos. Se você curtiu esse conteúdo, eu te convido a se inscrever no meu canal e a compartilhar esse vídeo com alguém que pode se interessar sobre o tema. Na descrição você pode saber mais sobre quem eu sou e como o meu trabalho pode te ajudar a ter mais consciência de quem você é, para que possa curtir a segunda metade da sua vida com mais leveza. E assim, seguimos transformando o chumbo em ouro.